canal, O Mensageiro não é importante, mas sua curtida é. Curta, inscreva-se e compartilhe cultura. Deixe livros que gostaria de ouvir nos comentários. Obrigado pela preferência. Casa Velha, de Machado de Assis, capítulo 1. Antes e depois da missa. Aqui está o que contava. Há muitos anos, um velho cônego da Capela Imperial, não desejou o meu maior inimigo, que me aconteceu no mês de abril de 1839. Tinha-me dado na cabeça escrever uma obra política, a história do reinado de D. Pedro, e até então desperdiçar algum talento em décimas e sonetos, muitos artigos de periódicos, e alguns sermões, que cedi a outros, depois que reconheci que não tinha os dons indispensáveis ao púlpito. No mês de agosto de 1838 li as memórias que outro padre, Luiz Gonçalves dos Santos, o padre Perereca chamado, escreveu do tempo do rei, e foi esse livro que me meteu em brios. Achei-o seguramente medíocre, e quis mostrar que um membro da Igreja brasileira podia fazer coisa melhor. Comecei logo a recolher os materiais necessários, jornais, debates, documentos públicos, e a tomar notas de toda parte de tudo. No meado de fevereiro, disseram-me que, em certa casa da cidade, acharia, além de livros, que poderia consultar, muitos papéis manuscritos, alguns reservados, naturalmente importantes, porque o dono da casa, falecido desde muitos anos, havia sido ministro de Estado. Compreende-se que esta notícia me aguçasse a curiosidade. A casa, que tinha a capela para uso da família e dos moradores próximos, tinha também um padre contratado para dizer missa aos domingos, e confessar pela quaresma, era o reverendo Mascarenhas. Fui ter com ele para que me alcançasse da viúva a permissão de ver os papéis. Não sei se lhe consentirá isso, disse-me ele, mas vou ver, porque não há de consentir? E claro que não me utilizarei senão do que for possível, e com autorização dela. Pois sim, mas é que livros e papéis estão lá em grande respeito. Não se mexe em nada que foi do marido, por uma espécie de veneração, que a boa senhora conserve e sempre conservará. Mas enfim vou ver, e far-se-á o que for possível. Mascarenhas trouxe-me a resposta 10 dias depois. A viúva começou recusando, mas o padre instou, esposo que era, disse-lhe que nada perdia devido respeito à memória do marido, consentindo que alguém folheasse uma parte da biblioteca e do arquivo, uma parte apenas, e afinal conseguiu, depois de longa resistência, que me apresentasse lá. Não me demorei muito em usar do favor, e no domingo próximo acompanhei o padre Mascarenhas. A casa, cujo lugar e direção não é preciso dizer, tinha entre o povo o nome de Casa Velha, e era realmente, datava dos fins do outro século. Era uma edificação sólida e vasta, gosto severo, nua de adornos. Eu, desde criança, conhecia-lhe a parte exterior, a grande varanda da frente, os 2 portões enormes, um especial às pessoas da família e às visitas, e outro destinado ao serviço, às cargas que iam e vinham, às sejas, ao gado que saía a pastar. Além dessas 2 entradas, havia, do lado oposto, onde ficava a capela, um caminho que dava acesso às pessoas da vizinhança, que ali iam ouvir missa aos domingos, ou rezar a ladainha aos sábados. Foi por esse caminho que chegamos à casa, às 7 horas e poucos minutos. Entramos na capela, após um raio de sol, que brincava no azulejo da parede interior onde estavam representados vários passos da Escritura. A capela era pequena, mas muito bem tratada. Ao rés do chão, à esquerda, perto do altar, uma tribuna servia privativamente a dona da casa, e as senhoras da família ou hóspedes, que entravam pelo interior. Os homens, os fâmulos e vizinhos ocupavam o corpo da igreja. Foi o que me disse o padre Mascarenhas explicando tudo. Chamou-me a atenção para os castiçais de prata, para as toalhas finas e avíssimas, para o chão em que não havia uma palha. Todos os paramentos são assim, concluiu ele. E este confessionário? Pequeno, mas um primor. Não havia coro nem órgão. Já disse que a capela era pequena. Em certos dias, a concorrência à missa era tal que até na soleira da porta vinham ajoelhar-se fiéis. Mascarenhas faz-me notar à esquerda da capela o lagar em que estava sepultado o ex-ministro. Tinha conhecido, pouco antes de 1831, e contou-me algumas particularidades interessantes. Falou-me também da piedade e saudade da viúva, da veneração em que tinha a memória dele, das relíquias que guardava, das alusões frequentes na conversação. Lá verá na biblioteca o retrato dele, disse-me. Começaram a entrar na igreja algumas pessoas da vizinhança, em geral pobres, de todas as idades e cores.
Dos homens alguns, depois de persignados e rezados, saíam, outra vez, para esperar fora, conversando, à hora da missa. Vinham também escravos da casa. Um destes era o próprio sacristão, tinha a seu cargo, não só a guarda e asseio da capela, mas também ajudava a missa, e, salvo a prosódia latina com muita perfeição. Fomos achá-lo diante de uma grande cômoda de jacarandá antigo, com argolas de prata nos gavetões, concluindo os arranjos preparatórios. Na sacristia, entrou logo depois um moço de 20 anos mais ou menos, simpático, fisionomia meiga e franca, a quem o padre Mascarenhas me apresentou. Era o filho da dona da casa, Félix. Já sei, disse ele sorrindo. Mamãe me falou de ver. Vem ver o arquivo de papai? Confiei-lhe rapidamente a minha ideia, e ela ouviu-me com interesse. Enquanto falávamos vieram outros homens de dentro, um sobrinho do dono da casa, Eduardo, também de 20 anos, um velho parente, Coronel Raimundo, e uns 2 ou 3 hóspedes. Félix apresentou-me a todos, e, durante alguns minutos, fui naturalmente objeto de grande curiosidade. Mascarenhas, paramentado e de pé, com o cotovelo na borda da cômoda, ia dizendo alguma coisa, pouca, ouvia mais do que falava, com um sorriso antecipado nos lábios, voltando a cabeça a miúdo para um ou outro. Félix tratava-o com benevolência e até deferência, pareceu-me inteligente, pleno e modesto. Os outros apenas faziam coro. O coronel não fazia nada mais que confessar que tinha fome, acordara cedo e não tomara café. Parece que são horas, disse Félix, e, depois de ir à porta da capela, mamãe já está na tribuna. Vamos. Fomos. Na tribuna estavam 4 senhoras, 2 idosas e 2 moças. Cumprimentei-as de longe, e, sem mais encará-las, percebi que tratavam de mim, falando umas às outras. Felizmente o padre entrou daí a 3 minutos, ajoelhamo-nos todos, e seguiu-se a missa que, por fortuna do coronel, foi embrolada. Quando acabou, Félix foi beijar a mão à mãe a outra senhora idosa, tia dele, levou-me e apresentou-me ali mesmo a ambas. Não falamos do meu projeto, tão somente a dona da casa disse-me delicadamente, está entendido que Verrema faz-nos a honra de almoçar conosco. Inclinei-me afirmativamente. Não me lembrou sequer acrescentar que a honra era toda minha. A verdade é que me sentia tolhido. Casa, hábitos, pessoas davam-me ares de outro tempo, exalavam um cheiro de vida clássica. Não era raro o uso de capela particular, o que me pareceu único foi a disposição daquela, a tribuna de família, a sepultura do chefe, ali mesmo, ao pé dos seus, fazendo lembrar as primitivas sociedades em que florescia a religião doméstica e o culto privado dos mortos. Logo que as senhoras saíram da tribuna, por uma porta interior, voltamos à sacristia, onde o padre Mascarenhas esperava com o coronel e os outros. Da porta da sacristia, passando por um saguão, descemos 2 degraus para um pátio, vasto, calçado de cantaria, com uma cisterna no meio. De um lado e outro corria um avarandado, ficando à esquerda alguns quartos, e à direita a cozinha e a copa. Pretas e moleques espiavam-me, curiosos, e creio que sem espanto, porque naturalmente a minha visita era desde alguns dias a preocupação de todos. Com efeito, a casa era uma espécie de vila ou fazenda, onde os dias, ao contrário de um rifão peregrino, pareciam-se uns com os outros, as pessoas eram as mesmas, nada quebrava a uniformidade das coisas, tudo quieto e patriarcal. De Antônia governava esse pequeno mundo com muita discrição, brandura e justiça. Nascera dona de casa, no próprio tempo em que a vida política do marido, e a entrada deste nos conselhos de Pedro I podiam tirá-la do recesso e da obscuridade, só a custo e raramente os deixou. Assim é que, em todo o ministério do marido. Apenas 2 vezes foi ao Paco. Era filha de Minas Gerais, mas foi criada no Rio de Janeiro, naquela mesma casa velha, onde casou, onde perdeu o marido e onde lhe nasceram os filhos, Félix, e uma menina que morreu com 3 anos. A casa fora construída pelo avô, em 1780, voltando da Europa, de onde trouxe ideias de solar e costumes fidalgos, e foi ela, e parece que também a filha, mãe de Antônia, quem deu esta pontazinha de orgulho, que se lhe podia notar, e quebrava a unidade da índole desta senhora, essencialmente chã. Inferi isso de algumas anedotas que ela me contou de ambos, no tempo do rei. De Antônia era antes baixa que alta, magra, muito bem composta, vestida com singeleza e austeridade, devia ter 46 a 48 anos. Poucos minutos depois estávamos almoçando. O coronel,
que afirmava, rindo, ter um buraco de palmo no estômago, nem por isso comeu muito, e durante os primeiros minutos, não disse nada. Olhava para mim, obliquamente, e, se dizia alguma coisa, era baixinho. As duas moças, filhas dele, mas desforrou-se para o fim, e não conversava mal. Félix, eu e o padre Mascarenhas falávamos de política, do ministério e dos sucessos do Sul. Notei desde logo, no filho do ministro, a qualidade de saber escutar, e de dissentir parecendo aceitar o conceito alheio, de tal modo que, às vezes, a gente recebia a opinião devolvida por ele, e supunha ser a mesma que emitira. Outra coisa que me chamou a atenção foi que a mãe, percebendo o prazer com que eu falava ao filho, parecia encantada e orgulhosa. Compreendi que ela herdara as naturais esperanças do pai, e redobrei de atenção com o filho. Filo sem esforço, mas pode ser também que entrasse por alguma coisa, naquilo, a necessidade de captar toda a afeição da casa. Por motivo do meu projeto. Foi só depois do almoço que falamos do projeto. Passamos à varanda, que comunicava com a sala de jantar, e dava para um grande terreiro, era toda ladrilhada, e tinha o teto sustentado por grossas colunas de cantaria. De Antônia chamou-me, sentei-me ao pé dela, com o padre Mascarenhas. Reverendíssimo, a casa está às suas ordens, disse-me ela. Fiz o que o senhor padre Mascarenhas me pediu, e a muito custo, não porque eu não julgue pessoa capaz, mas porque os livros e papéis de meu marido ninguém mexe neles. Creia que agradeço muito, pode agradecer, interrompeu ela sorrindo, não faria isto a outra pessoa. Precisa ver tudo. Não posso dizer se tudo, depois de um rápido exame, saberei mais ou menos o que preciso. E vês. Indicador ordinal feminino também há de ser um livro para mim, e o melhor livro, o mais íntimo, como? Espero que me conte algumas coisas, que hão de ter ficado escondidas. As histórias fazem-se em parte com as notícias pessoais. Vês. Indicador ordinal feminino, esposa de ministro. De Antônia deu de ombros. Ah! Eu nunca entendi de política, nunca me meti nessas coisas. Tudo pode ser política, minha senhora, uma anedota, um dito, qualquer coisa de nada, pode valer muito. Foi neste ponto que ela me disse o que acima referi, vivia em casa, pouco saía, e só foi ao Paco 2 vezes. Confessou até que da primeira vez teve muito medo, e só o perdeu por se lembrar a tempo de um dito do avô. Saí de casa tremendo. Era dia de gala, e atrajada à corte. Pelas portinholas do cote via muita gente olhando parada. Mas quando me lembrava que tinha de cumprimentar o imperador e a imperatriz, confesso que meu coração me batia muito. Ao descer do cote, o medo cresceu, e ainda mais quando subi as escadas do Paco. De repente, lembrou-me um dito de meu avô. Meu avô, quando aqui chegou o rei, levou-me a ver as festas da cidade, e, como eu, ainda mocinha, impressionada, lhe dissesse que tinha medo de encarar o rei. Se ela aparecesse na rua, olhou para mim, e disse com um modo muito sério que ela tinha às vezes, menina, uma quintanilha não treme nunca. Foi o que fiz, lembrou-me que uma quintanilha não tremia, e, sem tremer, cumprimentei suas majestades. Rimo nós todos. Eu, pela minha parte, declarei que aceitava a explicação e não lhe pediria nada, e depois falei de outras coisas. Parece que estava de veia, se não é que a conversação da viúva me meteu em brios. Veio o filho, o velho cunhado, vieram as moças, e posso afirmar que deixei a melhor impressão em todos, foi o que o padre Mascarenhas me confirmou, alguns dias depois, e foi o que notei por mim mesmo. Capítulo 2. Antes de me despedir deles, fui ver a biblioteca. Era uma vasta sala, dando para a chácara, por meio de 6 janelas de grade de ferro, abertas de um só lado. Todo o lado oposto estava forrado de estantes, pejadas de livros. Estes eram, pela maior parte, antigos, e muitos em fólio, livros de história, de política, de teologia, alguns de letras e filosofia, não raros em latim e italiano. Eu via-os, tirava e abria um ou outro, dizia alguma palavra, que o Félix, que ia comigo, ouvia com muito prazer, porque as minhas reflexões redundavam em elogio do pai, ao mesmo tempo que lhe davam de mim maior ideia. Esta ideia cresceu ainda, quando casualmente dei com os olhos na História Fiorentina de Vaschi, edição de 1721. Confesso que nunca tinha lido esse livro, nem mesmo li mais tarde, mas um padre italiano, que eu visitara no Hospício de Jerusalém, na antiga Rua dos Barbonos, possuía a obra e falara-me da última página, que, em alguns exemplares faltava,
e tratava do modo descomunalmente sacrílego e brutal com que um dos Farneses tratara o bispo de Fano. Será o exemplar truncado. Disse eu. Truncado? Repetiu Félix. Vamos ver, continuei eu, correndo ao fim. Não, cá está, é o capítulo 16 do 1v. 16. Uma coisa indigna, in quest'anno medesimo nasce um caso. Não vale a pena ler, é imundo. Pus o livro no lugar. Sem olhar para o Félix, senti-o subjugado. Nem confesso este incidente, que me envergonha, senão porque, além da resolução de dizer tudo, importa explicar o poder que desde logo exerci naquela casa, e especialmente no espírito do moço. Creio-me naturalmente um sábio, tanto mais digno de admiração, quanto que contava apenas 32 anos. A verdade é que era tão somente um homem lido e curioso. Entretanto, como era também discreto, deixei de manifestar um reparo que fiz comigo acerca de promiscuidade de coisas religiosas incrédulas. Alguns padres de igreja não longe de Voltaire e Rousseau, e aqui não havia afetar nada, porque os conhecia, não integralmente, mas no principal que eles deixaram. Quanto à parte que imediatamente me interessava, achei muitas coisas, opúsculos, jornais, livros, relatórios, maços de papéis rotulados e postos por ordem, em pequenas estantes, e duas grandes caixas que o Félix me disse estarem cheias de manuscritos. Havia ali 2 retratos, um do finado ex-ministro, outro de Pedro e conquanto a luz não fosse boa, achei que o Félix parecia-se muito com o pai, descontada a idade, porque o retrato era de 1829, quando o ex-ministro tinha 44 anos. A cabeça era altiva, o olhar inteligente, a boca voluptuosa, foi a impressão que me deixou o retrato. Félix não tinha, porém, a primeira nem a última expressão, a semelhança restringia-se à configuração do rosto, ao corte e viveza dos olhos. Traço aqui está tudo, disse-me Félix, aquela porta dá para uma saleta, onde poderá trabalhar, quando quiser, se não preferir aqui mesmo. Já disse que saí de lá encantado, e que os deixei igualmente encantados comigo. Comecei os meus trabalhos de investigação 3 dias depois. Só então revelei a Monsenhor Queiroz, meu velho mestre, o projeto que tinha de escrever uma história do primeiro reinado. E revelei-lhe com o único fim de lhe contar as impressões que trouxera da Casa Velha, e confiar as minhas esperanças de algum achado de valor político. Monsenhor Queiroz abanou a cabeça, desconsolado. Era um bom filho da igreja, que me faz o que sou, menos a tendência política, apesar de que no tempo em que ela floresceu muitos servidores da igreja também o eram do Estado. Não aprovou a ideia, mas não gastou tempo em tentar dissuadir-me. Conquanto, disse-me ele, que você não prejudique sua mãe, que é a igreja. O Estado é um padrasto. A meu cunhado e minha irmã, que sabiam do projeto, apenas contei o que se passara na Casa Velha, ficaram contentes, e minha irmã pediu-me que a levasse lá, alguma vez, para conhecer a casa e a família. Na quarta-feira comecei a pesquisa. Vi então que era mais fácil projetar lá, pedi-la e obtê-la, que realmente executá-la. Quando me achei na biblioteca e no gabinete contíguo, com os livros e papéis à minha disposição, senti-me constrangido, sem saber por onde começasse. Não era uma casa pública, arquivo ou biblioteca, era um lugar onde, no que tocava a papéis e manuscritos, podia dar com alguma coisa privada e doméstica. Para melhor haver-me, pedi ao Félix que me auxiliasse, disse-lhe até com franqueza, a causa do meu acanhamento. Ele respondeu, polidamente, que tudo estava em boas mãos. Insistindo eu, consentiu em servir-me, palavras suas, de sacristão, pedia, porém, licença naquele dia porque tinha de sair, e, na seguinte semana, desde terça-feira até sábado, estaria na Roga. Voltaria sábado à noite, e daí até o fim, estava às minhas ordens. Aceitei este convênio. Ocupei os primeiros dias na leitura de gazetas e opúsculos. Conheci alguns deles, outros não, e não eram estes os menos interessantes. Logo no dia seguinte, Félix acompanhou-me nesse trabalho, e daí em diante até seguir para a Roga. Eu, em geral chegava às 10 horas, conversava um pouco com o dono da casa, as sobrinhas e o coronel, o primo Eduardo retirara-se para São Paulo. Falávamos das coisas do dia, e poucos minutos depois, nunca mais de meia hora, recolhia-me à biblioteca com o filho do ex-ministro. Às 2 horas, em ponto, era o jantar. No primeiro dia recusei, mas a dona da casa declarou-me que era a condição do obséquio prestado. Ou jantaria com eles, ou retirava minha licença.
Tudo isso com tão boa cara que era impossível teimar na recusa. Jantava. Entre 3 e 4 horas descansava um pouco, e depois continuava o trabalho até anoitecer. Um dia, quando ainda o Félix estava na roga, D'Antoni foi ter comigo, com o pretexto de ver o meu trabalho, que lhe não interessava nada. Na véspera, ao jantar, disse-lhe que estimava muito ver as terras da Europa, especialmente França e Itália, e talvez ali fosse daí a meses. D'Antoni, entrando na biblioteca, logo depois de algumas palavras insignificantes, guiou a conversa para a viagem, e acabou pedindo que persuadisse o filho a ir comigo. Minha senhora, não se admire do pedido, eu já reparei, apesar do pouco tempo, que vossa reverendíssima e ele gostam muito um do outro, e sei que se lhe disser isso, com vontade ela cede. Não creio que tenha mais força que sua mãe. Já lhe tem lembrado isso? Já, respondeu D'Antoni com uma entonação demorada que exprimia longas instâncias sem efeito. E logo depois com modo alegre, as mães como eu não podem com os filhos. O meu foi criado com muito amor e bastante fraqueza. Tenho-lhe pedido mais de uma vez, ela recusa sempre dizendo que não quer separar-se de mim. Mentira. A verdade é que ela não quer sair daqui. Não tem ambições, faz estudos incompletos, não lhe importa nada. Há uns parentes nossos em Portugal. Já lhe disse que fosse visitá-los, que eles desejavam vê-lo, e que fosse depois à Espanha e França e outros lugares. José Bonifácio lá esteve e contava coisas muito interessantes. Sabe o que ela me responde? Que tem medo do mar, ou então repete que não quer separar-se de mim. E não acha que esta segunda razão é a verdadeira? D'Antoni olhou para o chão, e disse com voz sumida, pode ser. Se é a verdadeira, haveria um meio de conciliar tudo, era irem ambos, e eu com ambos, e para mim seria um imenso prazer. Pois então, deixar esta casa. Vossa reverendíssima está caçoando. Daqui para a cova. Não fui quando era moça, e agora que estou velha é que hei de meter-me em folias. Ela sim, que é rapaz, e precisa. Tive uma suspeita súbita, minha senhora, dar-se-á que ela padeça de alguma moléstia que, não, graças a Deus. Digo que precisa, porque é rapaz, e meu avô dizia que, para ser homem completo, é preciso ver aquelas coisas por lá. E só por isso. Não tem moléstia nenhuma, é um rapaz forte. Era impossível, ou, pelo menos, indelicado tentar obter a razão secreta deste pedido, se havia alguma, como me pareceu. Pus termo à conversação dizendo que ia convidar o rapaz. D'Antoni agradeceu-me, declarou que não, me havia de arrepender do companheiro, e fez grandes elogios do filho. Quis falar de outras coisas, ela, porém, teimava no assunto da viagem, para familiarizar-nos com a ideia, e moralmente constranger-me a realizá-la. No dia seguinte voltou à biblioteca, mas com outro pretexto, veio mostrar-me uma boceta de rapé, que fora do marido, e que era, realmente, uma perfeição. Não tive dúvida em dizer-lhe isto mesmo, e ela acabou pedindo-me que aceitasse como lembrança do finado. Aceitei-a constrangido, falamos ainda da viagem, 2 palavras apenas, e fiquei só. Não estava contente comigo. Tinha-me deixado resvalar uma promessa inconsiderada, cuja execução parecia complicar-se de circunstâncias estranhas e obscuras, provavelmente sérias. As instâncias de D'Antoni, as razões dadas, as reticências e finalmente aquele mimo, sem outro motivo mais que cativar-me e obrigar-me, tudo isso dava que cismar. Na noite desse dia fui à casa do padre Mascarenhas para sondá-lo, perguntei-lhe se sabia alguma coisa do rapaz, se era peralta, se tinha irregularidades na vida. Mascarenhas não sabia nada. Até aqui suponho que é um modelo de sossego e seriedade, concluiu ele. Verdade seja que só vou lá aos domingos. Mas pelos domingos tiram-se os dias santos, repliquei rindo. Félix voltou da roga 2 dias depois, num sábado. No domingo não fui lá. Na segunda-feira, falei-lhe da viagem que ia fazer, e do desejo que tinha de o levar comigo. Respondeu que seria para ela um grande prazer, se pudesse acompanhar-me, mas não podia. Teimei, pedi-lhe razões, falei com tal interesse, que ele, desconfiado, fitou-me os olhos, e disse, foi mamãe que lhe pediu. Não digo que não, foi ela mesma. Tinha-lhe dito que tencionava ir à Europa, daqui a alguns meses, e ela então falou-me do senhor e das vezes que já lhe tem aconselhado uma viagem. Que admira. Félix conservou os olhos espetados em mim, como se quisesse descer ao fundo da minha consciência. Ao cabo de alguns instantes respondeu secamente,
Traço nada, não posso ir. Traço por quê? Aqui teve ali um gesto quase imperceptível de orgulho molestado. Achou naturalmente esquisita a curiosidade de um estranho. Mas, eu fosse da índole dele, ou do meu caráter sacerdotal, vi desaparecer-lhe logo esse pequeno assomo. Félix sorriu e confessou que não podia separar-se da mãe. Eu, a rigor, não devia dizer mais nada, e encerrar-me no exame dos papéis, mas a maldita curiosidade picava-me de esporas, e ainda repliquei alguma coisa. Ponderei-lhe que o sentimento era digno e justo, mas que, tendo de viver com os homens, devia começar por ver os homens, e não restringir-se à vida simples e emparedada da família. Demais, o contacto de outras civilizações necessariamente nos daria tempero ao espírito. Escutou calado, mas sem atenção fixa, e quando acabei, declarou ultimando tudo: traço bem, pode ser que me resolva, veremos. Não vai já? Então depois falaremos disto, pode ser. E o seu trabalho, está adiantado? Não insisti, nem voltei ao assunto, apesar da mãe, que me falou algumas vezes dele. Pareceu-me que o melhor de tudo era acelerar a conclusão do trabalho, e despregar-me de uma intimidade que podia trazer complicações ou desgostos. As horas que então passei foram das melhores, regulares e tranquilas, ajustadas à minha índole quieta e eclesiástica. Chegava cedo, conversava alguns minutos, e recolhia-me à biblioteca até a hora de jantar, que não passava das 2. O café e a grande varanda, que ficava entre a sala de jantar e o terreiro das casuarinas, assim chamado, por ter um lindo renque dessas árvores, e eu retirava-me antes do pôr do sol. Félix ajudava-me grande parte do tempo. Tinha todas as horas livres, e quando não me ajudava é porque saíra caçar, ou estava lendo, ou teria ido à cidade a passeio ou a negócio de passeio ou a negócio de casa. Vai senão quando, um dia, estando só na biblioteca ouvi rumor do lado de fora. Era a princípio um chiar de carro de bois, de que não fiz caso, por já o ter ouvido de outras vezes. Devia ser um dos dons carros que traziam da roga para a casa velha, 1 ou 2 vezes por mês, fruta e legumes. Mas logo depois ouvi outro rodar, que me pareceu de sege, vozes trocadas e como que o encontrão dos 2 veículos. Fui à janela, era isso mesmo. Uma sege, que entrara depois do carro de bois, foi a este no momento em que ele, para lhe dar passagem, torcia o caminho. O boleeiro não pôde conter logo as bestas, nem o carro fugir a tempo, mas não houve outra consequência além da vozeria. Quando eu cheguei à janela já o carro acabava de passar, e a sege galgou logo os poucos passos que a separavam da porta que ficava justamente por baixo de minha janela. Entretanto, não foi tão pouco o tempo que eu não visse aparecer, entre as cortinas entreabertas da sege, a carinha alegre e ridente de uma moça que parecia mofar do perigo. Olhava, ria e falava para dentro da sege. Não lhe vi mais do que a cara, e um pouco do pescoço, mas daí a nada, parando a sege à porta, as 2 cortinas de couro foram corridas para cada lado, e ela e outra desceram rapidamente, e entraram em casa. Hão de ser visitas, pensei comigo. Voltei para o trabalho, eram 11h30. Perto de 1, entrou na biblioteca o filho de Antônia, vinha da praça, aonde fora cedo, para tratar de um negócio do tio coronel. Estava singularmente alegre, expansivo, fazendo-me perguntas e não atendendo, ou atendendo mal às respostas. Não me lembraria disto agora, nem nunca mais, se não se tivesse ligado aos acontecimentos próximos, como veremos. A prova de que não dê tão grande importância ao estado do espírito dele, é que daí a pouco quase que não lhe respondia nada, e continuava a ver os papéis. Folheava justamente um maço de cópias relativas à cisplatina, e preferia o silêncio a qualquer assunto de conversa. Félix demorou-se pouco, saiu, mas tornou antes das 2 horas, e achou-me concluindo o trabalho do dia, para acudir ao jantar. Daí a pouco estávamos à mesa. Era costume de Antônia vir para a mesa acompanhando a irmã, a senhora idosa que achei na tribuna da capela, no primeiro dia em que ali foi, e assim o fez agora, com a diferença que outra senhora acompanhava também. Disseram-me que era amiga da família, e chamava-se Mafalda. Logo que nós sentamos, Antônia perguntou à hóspeda, onde está Lalau? Onde há de estar? Talvez brincando com o pavão. Mas, não faz mal, sim a Antônia, vamos jantando, ela pode ser que nem tenha vontade de comer, antes de vir comer um pires de melado com farinha. A sege chegou muito tarde. Perguntou Félix à hóspeda. Não, senhor, ainda esperou por nós. Seu irmão está bom? Está, minha cunhada que anda um pouco adoentada.
Depois da erisipela que teve pelo Natal, nunca ficou boa de todo. Creio que disseram ainda outras coisas, mas não me interessando nada, nem a conversação, nem a hospeda, que era uma pessoa vulgar, fiz o que costumo fazer em tais casos, deixei-me estar comigo. Já tinha compreendido que a hospeda era uma das que chegaram na sege, que a outra devia ser a mocinha, cuja cara vi entre as cortinas. E finalmente que alguma intimidade haveria entre tal gente e aquela casa, visto que, contra a ordem severa desta, Lalau andava atrás do pavão, em vez de estar à mesa conosco. Mas, em resumo, tudo isso era bem pouco para quem tinha na cabeça a história de um imperador. Lalau não se demorou muito. Chegou entre o primeiro e o segundo prato. Vinha um pouco esbaforida, voando-lhe os cabelos, que eram curtinhos e em cachos, e quando de Antônia lhe perguntou se não estava cansada de travessuras, Lalau ia responder alguma coisa, mas deu comigo, e ficou calada. De Antônia, que reparou nisso, voltou-se para mim. Traço reverendíssimo, é preciso confessar esta pequena e dar-lhe uma penitência para ver se toma juízo. Olhe que voltou há pouco e já anda naquele estado. Vem cá, Lalau. Lalau aproximou-se de Antônia, que lhe compôs o cabeção do vestido, depois foi sentar-se defronte de mim, ao pé da outra hospeda. Realmente, era uma criatura adorável, espigadinha, não mais de 17 anos, dotada de um par de olhos, como nunca mais vi outros, claros e vivos, rindo muito por eles, quando não ria com a boca, mas sorriso vinha juntamente de ambas as partes. Então é certo que a fisionomia humana confirmava com a angélica, e toda a inocência e toda a alegria que há no céu pareciam falar por ela aos homens. Pode ser que isto pareça exagerado a uns e vago a outros, mas não acho do momento um modo melhor de traduzir a sensação que essa menina produziu em mim. Contemplei alguns instantes com infinito prazer. Fiei-me do caráter de padre para saborear toda a espiritualidade daquele rosto comprido e fresco, talhado com graça, como o resto da pessoa. Não digo que todas as linhas fossem corretas, mas a alma corrigia tudo. Chamava-se Cláudia, Lalau era o nome doméstico. Não tendo pai nem mãe, vivia em casa de uma tia. Quase se pode dizer que nasceu na casa velha, onde os pais estiveram muito tempo como agregados, e aonde iam passar dias e semanas. O pai, Romão Soares, exercia um ofício mecânico, e antes pertencer à guarda de cavalaria de polícia. A mãe, Benedita Soares, era filha de um escrivão da Arroga, e, segundo me disse a própria de Antônia, foi uma das mais bonitas mulheres que ela conheceu desde o tempo do rei. Lalau, se não nasceu ali, ali foi criada e tratada sempre, ela como a mãe, no mesmo pé de outras relações, eram menos agregadas que hóspedas. Daí a intimidade desta mocinha, que chegava a fringir a ordem austera da casa, não indo para a mesa com a dona dela. Lalau andava na própria sege de Antônia, vivia do que esta lhe dava, e não lhe dava pouco. Em compensação, amava-se sinceramente a casa e a família. Tendo ficado órfã desde 1831, de Antônia cuidou de lhe completar a educação, sabia ler e escrever, coser e bordar, aprendia agora a fazer crivo e renda. Foi de Antônia quem me deu essas notícias, naquela mesma tarde, ao café, acrescentando que achava bom casá-la quanto antes, tinha a responsabilidade do seu destino, e receava que lhe acontecesse o mesmo que com outra agregada, seduzida por um saltimbanco em 1835. Nisto a menina veio a nós, olhando muito para mim. Estávamos na varanda. Vou confessá-la, disse-lhe eu, mas olhe lá se me nega algum pecado. Que pecado, meu Deus? Cruz. Eu não tenho pecado. Minha Antônia é que anda inventando essas coisas. Eu, pecado? Traço e as travessuras? Perguntei-lhe. Olhe, ainda hoje, quando estava quase a suceder um desastre na estrada, entre o carro de bois e a sege em que a senhora vinha, a senhora, em vez de ficar séria e pensar em Deus, enfiou a cabeça por entre as cortinas para fora, rindo como uma criança. Traço que é ela se não criança. Ponderou de Antônia. Lalau olhou espantada. Onde estava o senhor padre? Estava no céu, espiando. Ora. Diga onde estava. Já disse, estava no céu. Adeus. Diga onde estava, Lalau. Que modos são esses? Repreendeu de Antônia. A moça calou-se aborrecida. Eu é que fui em auxílio dela, e contei-lhe que estava à janela da biblioteca, quando ela chegara. De Antônia já sabia tudo, pois ali um acontecimento de nada ou quase nada era matéria de longas conversações. Não obstante, a mocinha referiu ainda o que se passara e as suas sensações alegres. Confessou que não tinha medo de nada,
e até que queria haver um desastre para descompreender bem o que era. Como a conversação dela era troncos, interrompeu-se para perguntar-me se era eu quem iria agora dizer missa lá em casa, em vez do padre Mascarenhas. Respondi-lhe que não, quis saber o que estava fazendo na biblioteca. Disse-lhe que fazia crivo. Ela pareceu gostar da resposta, creio que achou entre os nossos espíritos algum ponto de contacto. A verdade é que, no dia seguinte, vendo-me entrar e ir para a biblioteca, ali foi ter comigo, ansiosa de saber o que eu estava fazendo. Como lhe dissesse que examinava uns papéis, ouviu-me atenta, pagou curiosa de algumas notas, e dirigiu-me várias perguntas, mas deixou logo tudo para contemplar a biblioteca, peça que raramente se abria. Conhecia os retratos, distinguiu-os logo, ainda assim parecia tomar gosto em vê-los, principalmente o do ex-ministro. Quis saber se ela o conhecia, respondeu-me que sim, que era um bonito homem, e fardado então parecia um rei. Seguiu-se um grande silêncio, durante o qual ela olhou para o retrato, e eu para ela, e que se quebrou com esta frase murmurada pela moça: entre si Deus, traço muito parecido. Traço parecido com quem? Perguntei. Lalau estremeceu e olhou para mim, envergonhada. Não era preciso mais, adivinhei tudo. Infelizmente tudo não era ainda tudo. 11 Capítulo 3 Amor non improbatur, escreveu meu grande santo Agostinho. A questão para ele, como para mim, é que as criaturas sejam amadas e amem em Deus. Assim, quando desconfiei, por aquele gesto, que esta moça e Félix eram namorados, não os condenei por isso, e para dizer tudo, confesso que tive um grande contentamento. Não sei bem explicá-lo, mas é certo que, sendo ali estranho, e vendo esta moça pela primeira vez, a impressão que recebi foi como se tratasse de amigos velhos. Pode ser que a simpatia da minha natureza explique tudo, pode ser também que esta moça, assim como fascinar o Félix para o amor, acabasse de fascinar-me para a amizade. Uma outra coisa, a escolha. A verdade é que fiquei satisfeito e os aprovei comigo. Entretanto, adverti que da parte dele não vira nada, nem à mesa, nem na varanda, nada que mostrasse igual afeição. Dar-se-ia que só ela o amasse, não ele a ela. A hipótese afligiu-me. Achava-os tão ajustados um ao outro, que não acabarem ligados parecia-me uma violação da lei divina. Tais eram as reflexões que vim fazendo, quando dali voltei. Nesse dia, e para quem andava à cata de documentos políticos, não é de crer que semelhante preocupação fosse de grande peso, mas nem a alma de um homem é tão estreita que não caibam nela coisas contrárias, nem eu era tão historiador como presumira. Não escrevi a história que esperava, aqui de lá trouxe esta. Não me foi difícil averiguar que o Félix amava a pequena. Logo nos primeiros dias pareceu-me outro, mais prazenteiro, e à mesa ou fora dela, pude apanhar alguns olhares, que dizia muito. Observei também que essa moça, tão criança, era inteiramente mulher quando os olhos dela encontravam os dele, como se o amor fosse a puberdade do espírito, e mais notei que, se toda a gente a tratava de um modo afetuoso, mas superior, ela tinha para com ela atenção e respeito. Já então não ia eu ali todos os dias, mas 3 ou 4 vezes por semana. A dona da casa, posto que sempre afável, recebia a impressão natural da assiduidade, que vulgariza tudo. Os dois, não, o Félix vinha muitas vezes esperar-me à distância da casa, e na casa, ao portão, ou na varanda, achava sempre a mocinha, rindo pela boca e pelos olhos. É bem possível que eu fosse para eles como traço de pena que liga duas palavras, é certo, porém, que gostavam de mim. Eu, entre ambos, com a minha batina, deixem-me confessar esta vaidade, tinha uns ares do bispo Cirilo entre odorice e modo-se. Há de parecer singular que não me lembrasse logo do pedido de Antônia para que o filho me acompanhasse à Europa, e eu não ligasse a este amor nascente, lembrei-me depois. A princípio, vendo a afeição com que ela tratava a mocinha, cuidei que os aprovava. Mais tarde, quando me recordei do pedido, acreditei que esse amor era para ela remédio ao mal secreto do filho, se algum havia, que me não quisera revelar. Durante os primeiros dias, depois da chegada de Lalau, nada aconteceu que mereça a pena contar aqui. Félix acompanhava-me no trabalho, mas interrompidamente. E às vezes, se saía algum negócio da casa, só nos víamos à mesa do jantar. Lalau não ia à biblioteca, um dia, porém, atreveu-se a entrar às escondidas, e foi ter comigo. Suspendi o trabalho, e conversamos perto de meia hora, sobre uma infinidade de coisas, presentes e passadas. Era mais de 11 horas, o dia estava quente, o ar parado,
A casa silenciosa, salvo um ou outro mugido, ao longe, ou algum canto de passarinho. Eu, com os estudos clássicos que tivera, e a grande tendência idealista, dava a tudo a cor das minhas reminiscências e da minha índole, acrescendo que a própria realidade externa, antiquada e solene nos móveis e nos livros, traço recente e graciosa em Lalau, traço era propícia à transfiguração. Deixei-me ir ao sabor do momento. Notem bem que ela às vezes, ouvia mal, ou não sabia ouvir absolutamente, mas com os olhos vagos, pensando em outra coisa. Outras vezes interrompia-me para fazer um reparo inútil. Já disse também que tinha a conversação trancada e salteada. Com tudo isso, era interessante falar-lhe, e principalmente ouvi-la. Sabia, no meio das puerilidades frequentes da palavra, não destoar nunca da consideração que me devia, e tanto era curiosa como franca. Traço teve medo. Disse ela. Traço como é que a senhora entrou? 12 traço entrando, vi o senhor aqui, e vim muito devagar, pensando que não chegasse ao fim da sala, sem que o senhor me ouvisse, mas não ouvi nada, tudo embebido no que está escrevendo. O que é? Coisas sérias. Traço e Antônia disse que o senhor está aqui fazendo umas notas políticas para pôr no livro. Então se sabia como e que me perguntou? Lalau encolheu os ombros. Fez mal, disse eu. Olhe que eu sou padre, posso pregar-lhe um sermão. Traço o senhor prega sermões. Por que não vem pregar aqui, na quaresma? Eu gosto muito de sermões. No ano passado, ouvi 2, na igreja da Lapa, muito bonitos. Não me lembra o nome do padre. Eu, se fosse padre, havia de pregar também. Só não gosto dos latinórios, não entendo. Falou assim, a troncos, uns bons 5 minutos, eu deixei-a ir, olhando só, vivendo daquela vida que jorrava dela, cristalina e fresca. No fim, Lalau sentou-se, mas não se conservou sentada mais de 2 minutos, levantou-se outra vez para ir à janela, e tornou dentro para mirar os livros. Achou-os grandes demais, admirava como havia quem tivesse a paciência de os ler. E depois alguns eram tão velhos, que tem que sejam velhos. Retorquei. Deus é velho, e é a melhor leitura que há. Lalau olhou espantada para mim. Provavelmente era a primeira vez que eu vi uma figura daquelas, e faz-lhe impressão. Teimou depois que os livros velhos pareciam-se com o antigo capelão da casa, o antecessor do padre Mascarenhas, que andava sempre com a batina empoeirada, e tinha a cara feita de rugas. Conseguintemente vieram histórias do capelão. Em nenhuma delas, nem de outras entrava o Félix, exclusão que podia ser natural, mas que me não pareceu casual. Como eu lhe dissesse que não se deve mofar dos padres, ela ficou muito séria e atenta, depois rompeu, rindo, traço mas não é do senhor. De mim ou de outro, é a mesma coisa. Traço ora, mas o outro era tão feio, tão lambuzão. Disse-lhe, com as palavras que podia, que o padre é padre, qualquer que seja a aparência. Enquanto lhe lava, ela dava alguns passos de um lado para outro, cuidou que para sentir o tapete debaixo dos pulsos, não o havia senão ali na sala de visitas, fechada sempre. De quando em quando parava e olhava de cima as figuras desbotadas no chão, outras vezes deixava escorregar o pé, de propósito. Tinha o rasgo pueril de achar prazer em qualquer coisa. Está bom, disse-me ela finalmente, não precisa brigar comigo, não falo mais do capelão. Pode continuar o seu trabalho, vou-me embora. Traço não é preciso ir embora. Muito obrigada. Quer que fique olhando para as paredes, enquanto o senhor trabalha? Traço mas eu não estou trabalhando. Olhe, se quer que eu não faça nada, sente-se um pouco, mas sente-se de uma vez. Lalau sentou-se. A cadeira em que se sentou era uma velha cadeira de espaldar de couro lavrado, e pés em arco. Dali, olhava para fora, e o sol, entrando pela janela, vinha morrer-lhe aos pés. Para não estar em completo sossego, começou a brincar com os dedos, mas cessou logo, quando lhe perguntei, a queima-roupa, se lembrava da mãe. As feições da moça perderam instantaneamente o ar alegre e descuidado, tudo que havia nelas frívolo converteu-se em gravidade e compostura, e a criança desapareceu, para só deixar a mulher com a sua saudade filial. Respondeu-me com uma pergunta. Como podia esquecê-la? Sim, senhor, lembrava-se dela, e muito, e rezava por ela todas as noites para que Deus lhe desse o céu. E com certeza estava no céu. Era boa como eu não podia imaginar, e ninguém foi nunca tão amiga dela, como a defunta. Não negava 13 que Antônia lhe queria muito, e tinha provas disso, e assim também as mais pessoas de casa, mas a mãe era outra coisa.
A mãe morria por ela, e quase se pode dizer que foi assim mesmo, porque apanhou uma constipação, estando a tratá-la de uma febre, e ficou com uma tosse que nunca mais a deixou. O doutor negou, disse que a morte foi de outra coisa. Ela, porém, desconfiou sempre que a doença da mãe começou dali. Tambok nem quis que ela visse morrer, para não padecer mais do que padecia. Não pôde vê-la morrer, viu-a depois de morta, tão bonita, tão serena. Parecia viva. Aqui levou os dedos aos olhos. Eu levantei-me e disse-lhe que mudássemos de conversa, que a mãe estava no céu, e que a vontade de Deus era mais que tudo. Lalau escutou-me com os olhos parados, ela que os trazia como um casal de borboletas, e depois de alguns instantes de silêncio, continuou a falar da mãe, mas já não da morte. Senão da vida, e particularmente da beleza. Não, eu não podia imaginar como a mãe era bonita, até parava gente na rua para vê-la. E descreveu-a toda, como podia, mostrando bem que as graças físicas da mãe, aos olhos dela, eram ainda uma qualidade moral, uma afeição, alguma coisa especial e genuína que não possuíram nunca as outras mães. Deus que a chamou para si, disse-lhe eu, lá sabe por que é que o fez. Agora tratemos dos vivos. Ela está no céu, a senhora está aqui, ao pé de pessoas que estimam, ó. Eu dava tudo para tê-la ao pé de mim, na nossa casinha da cidade nova. A casa era isto, continuou ela levantando as mãos abertas, diante do rosto, e marcando assim o tamanho de um palmo, ainda me lembro bem, era nada, quase nada, não tinha lá tapetes nem dourados, mas mamãe era tão boa. Tão boa. Coitada de mamãe, olha o sol. Disse eu procurando desviar-lhe a atenção. Com efeito, o sol, que ia subindo, começava a lamber-lhe a barra do vestido. Lalau olhou para o chão, quis recuar a cadeira, mas sentindo-a pesada, levantou-se e veio ter comigo, pedindo-me desculpa de tanta coisa que dissera, e não interessava a ninguém, e não me deu tempo de replicar, porque acrescentou logo outro pedido, que não contasse nada a Antônia. Por quê? Ela pode acreditar que eu disse isto, por não estar bem aqui, e eu estou muito bem aqui, muito bem. Quis retê-la, mas a palavra não alcançou nada, e eu não podia pegar-lhe nas mãos. Deixei-a ir, e voltei às minhas notas. Elas é que não voltaram a mim, por mais que tentasse buscá-las e transcrevê-las. Lalau ainda tornou à sala, daí a 3 ou 4 minutos, para reiterar o último pedido. Prometi-lhe tudo o que quis. Depois, fitando-me bem, acrescentou que eu era padre, e não podia rir dela nem faltar a minha palavra. Rir? Disse eu em tom de censura. Não se zangue comigo, acudiu sorrindo. Digo isto porque sou muito medrosa e desconfiada. E, rápida, como passarinho, deixou-me outra vez só. Desta vez não tornei as notas, fiquei passeando na longa sala, custeando as estantes, detendo-me para mirar os livros, mas realmente pensando em Lalau. A simpatia que me arrastava para ela complicava-se agora de veneração, diante daquela explosão de sensibilidade, que estava longe de esperar da parte de uma criatura tão travessa e pueril. Achei nessa saudade da mãe, tão viva, após longos anos, um documento de grande valor moral, pois a afeição que ali lhe mostravam, e o próprio contacto da opulência podiam naturalmente tê-la amortecido ou substituído. Nada disso, Lalau daria tudo para viver ao pé da mãe. Tudo. Pensei também no silêncio que me recomendou, medrosa de que a achassem ingrata, e este rasgo não me pareceu menos valioso que o outro. Era claro que ela compreendia as induções possíveis de uma dor que persiste, a despeito dos carinhos com que cuidavam tê-la eliminado, e queria poupar aos seus benfeitores o amargor de crer que empregavam mal o benefício. 14 e pouco depois chegou o Félix. Veio falar-me, disse-me que tinha uma boa notícia, que ia mudar de roupa e voltava. 20 minutos depois estava outra vez comigo, e confiava-me o plano de fazer-se eleger deputado. Até agora não tinha resolvido nada, mas acho que devo fazê-lo. Sigo a carreira de papai. Que lhe parece? Reverendíssimo. Parece-me bem. Todas as carreiras são boas, exceto a do pecado. Também eu algum tempo, andei com fumaças de entrar na Câmara, mas não tinha recursos nem alianças políticas, desisti do emprego. E assim foi bom. Sou antes especulativo que ativo, gosto de escrever política, não de fazer política. Cada qual como Deus o fez. O senhor, se sair é seu pai, é que há de ser ativo, e bem ativo. A coisa é para breve. Não me respondeu nada, tinha os olhos fora dali. Mas logo depois, advertido pelo silêncio, o quê? Ah!
Não é para já, estou arranjando as coisas. Estive com alguns amigos de papel, e parece que há furo. Como sabe, há muitos desgostos contra o regente. Se o imperador já tivesse a idade de constituição é que era bom, ia-se embora o regente e o resto. Pois é verdade, creio que sim. Entretanto, nunca tinha pensado nisto seriamente, mas as coisas são assim mesmo. Que acha? Acho que fez bem. Em todo caso, peco-lhe segredo, não diga nada à mamãe. Crê que ela se oponha? Não, mas pode ser que não se alcance nada, e para lhe não dar uma esperança que pode falhar. E só isto. Era plausível a explicação, prometi-lhe não dizer nada. Creio que falamos ainda de política, e da política daqueles últimos 10 anos, que não era pouca nem plácida. Félix não tinha certamente um plano de ideias, e apreciações originais. Através das palavras dele, apalpava eu as fórmulas e os juízos do círculo das pessoas com quem ele lidava para o fim de encetar a carreira. Agora, a particularidade dele era a clareza e retidão de espírito precisas para só recolher do que ouvia a parte sã e justa, ou, pelo menos, a porção moderada. Nunca andaria nos extremos, qualquer que fosse o seu partido. Trabalhou muito hoje? Perguntou-me ele quando nós preparávamos para jantar. Pouco, tive uma visita. Mamãe. Não, outra pessoa, Lalau, não é assim que lhe chamam. Esteve aqui uma meia hora. Podia estar 3 ou 4 horas que eu não dava por isso. Muito engraçada. Mamãe gosta muito dela, disse ele. Todos devam gostar dela, não é só engraçada, é boa, tem muito bom coração. Digo-lhe que pus de lado o imperador, os Andradas, o 7 de abril, pus tudo de lado para ouvi-la falar. Tem coisas de criança, mas não é criança. Muito inteligente, não acha? Muito. De que falaram? De 1000 coisas, talvez 2000, com ela é difícil contar os assuntos, vai de um para outro com tal rapidez que, se a gente não toma cuidado, cai no caminho. Sabe que ideia tive aqui, olhando para ela? Que foi? Casar lá. 15 casar lá? Perguntou ele vivamente. Casar lá eu mesmo, ser eu o padre que a unisse ao escolhido do seu coração, quando ela o tivesse. Félix não disse nada, sorriu acanhadamente, e, pela primeira vez, suspeitei que as intenções do rapaz podiam ser muito outras das que ele supunha até então, que haveria nele, porventura em vez de um marido, um sedutor. Não alcanço exprimir como me deu esta suposição. E é tanto para a moça, que era já como se fosse minha irmã, o meu próprio sangue, que eu me estranhei corromper e prostituir. Quis continuar a falar, para escrutar-lhe bem a alma, não pude, ela esquivou-se e fiquei outra vez só. Nesse dia retirei-me um pouco mais cedo. D'Antoni achou-me preocupado, eu disse-lhe que tinha dor de cabeça. As pessoas de meu temperamento entender-me-ão. Bastou que uma ideia se me afigurasse possível para que eu acreditasse certa. Vi a menina perdida. Não houvera ali uma agregada, seduzida em 1835, por um saltimbanco, como me dissera D'Antoni. Agora não seria um saltimbanco, mas o próprio filho da dona da casa. E assim explicou-se-me a tema de D'Antoni em arredar o filho do Rio de Janeiro, comparada com a afeição que tinha a menina. Refleti na distância social que os separava. Lalau era admitida na intimidade da família, mas o rapaz, filho de mim ministro e aspirante a ministro, e mais que tudo filho de casa grande, tendo herdado o sangue do bisavô, tão orgulhoso nas veias da mãe, reservar-se-ia para algum casamento de outra laia. Como, porém, ela era bonita, e a natureza tem leis diferentes da sociedade, e não menos imperiosas, Félix achara um modo de conciliar umas e outras, amando sem casar. Tudo isso que fica aí em resumo, foram as minhas reflexões do resto do dia, e de uma parte da noite. Estava irritado contra o rapaz, temia por ela, e não atinava com o que cumpria fazer. Pareceu-me até que não devia fazer nada, ninguém me dava direito de presumir intenções intervir nos negócios particulares de uma família que, de mais a mais, enchia-me de obséquios. Isto era verdade, mas, como eu quero dizer tudo, direi um segredo de consciência. Entre a verdade daquele conceito e o impulso de meu próprio coração, introduzi um princípio religioso, e disse a mim mesmo que era a caridade que me obrigava, que no Evangelho acharia um motivo anterior e superior a todas as convenções humanas. Esta dissimulação de mim para mim podia calá-la agora, que os acontecimentos lá vão, mas não daria uma parte da história que estou narrando, nem a explicaria bem. Lalau não me saía da cabeça, as palavras dela, suas maneiras,
Ingenuidade e lágrimas acudiram-me em tropel à memória, e davam-me força para tentar dominar a situação e desviar o curso dos acontecimentos. No dia seguinte de manhã quis rir de mim mesmo e dos meus planos de Don Quixote, remédio heróico, porque é tal a risada do Apupo que ninguém a tolera ainda em si mesmo, mas não consegui nada. A consciência ficou séria, e a contração do riso desmanchou-se diante da sua impassibilidade. Compus 5 ou 6 planos diferentes, alguns absurdos. O melhor deles era avisar a tia da menina, mas rejeitei-o logo por achá-lo odioso. Em verdade, ia dissolver laços íntimos, a título de uma suspeita, que apenas podia explicar a mim mesmo. E, se era odioso, não era menos imprudente, podia supor-se que eu cedia a um sentimento pessoal e reprovado. Rejeitei da vista esta segunda razão, mas atirei-me à primeira, e dei de mão ao plano. O melhor de tudo, refleti finalmente, é observar e fazer o que puder, segundo as circunstâncias, mas de modo que evite estralada. Tinha de ir almoçar com um padre italiano, no hospício de Jerusalém, o mesmo que me falara da obra florentina, e me dera a ocasião de brilhar na casa velha. Fui almoçar, no fim do almoço, apareceu lá um recém-chegado, um missionário que vinha das partes da China e do Japão, e trazia muitas relíquias preciosas. Convidaram-me a vê-las. O missionário era lento na ação e derramado nas palavras, de modo que despendemos naquilo um tempo infinito, e saí de lá tão tarde que não pude ir nesse dia à casa velha. De noite, constipei-me, apanhei uma febre, e fiquei 5 dias de cama. 16 Capítulo 4 Estava prestes a deixar a cama, quando Félix me apareceu em casa, pedindo desculpa de não ter vindo mais cedo, porque só na véspera soubera da minha doença. Trouxe-me visitas da mãe de Lalau. Isto não é nada, disse-lhe eu, e se quer que lhe confesse, até foi bom adoecer para descansar um pouco. Virgem Maria. Não diga isso. Digo. E não só para descansar, mas até para refletir. Doente, que não lê nem conversa, nem faz nada, pensa. Eu vivo só, com o preto que o senhor viu. Vem aqui um ou outro amigo, raro, passo as horas solitárias, olhando para as paredes, e a cabeça, a culpa é sua, interrompeu-me ele, podia ter ido para nossa casa, logo que se sentiu incomodado. É o que devia ter feito. Não imagina a mamãe como ficou cuidadosa, quando soube que o senhor estava de cama. Queria que eu viesse ontem mesmo, de noite, visitá-lo, eu é que disse que podia estar acomodado, e a visita seria antes uma importunação. E a sua amiguinha, Lalau, ficou branca como uma cera, quando ouviu a notícia, e pediu-me muito que lhe trouxesse lembranças dela, que lhe desse conselho de não fazer imprudências, de não apanhar chuva, nem ar, nem nada, para não recair, que as recaídas são piores. Veja lá, se, em vez de se meter na cama, aqui em casa, tivesse ido para a nossa casa velha, lá teria 2 enfermeiras de Itus, e um leitor, como eu, nada para lhe ler tudo o que quisesse. Obrigado, agradeço a todos, tanto a elas como ao senhor. Ficará para outra moléstia. E, na verdade, é possível que então não pensasse em nada, justo. Nem em ninguém? Ah! Então Lalau disse isso. Foi exatamente nela que estive pensando. Como assim? Ouvi passos e vozes na sala, era o meu preto que trazia um padre a visitar-me. Noutra ocasião, é possível que Félix se despedisse e cedesse o lugar ao padre, mas a curiosidade valeu aqui ainda mais do que a afeição, e ela ficou. O padre esteve poucos minutos, 10 ou 20, não me lembra, dando-me algumas notícias eclesiásticas, contando anedotas de sacristia, que o Félix escutou com grande interesse, talvez aparente, para justificar a demora. Afinal, saiu, e ficamos outra vez sós. Não lhe falei logo de Lalau, foi ela mesmo que, depois de alguns farrapos de conversação, ditos soltos, reparos sem valor, me perguntou o que é que pensara dela. Eu, que os espreitava de longe, acudi à pergunta. Estive pensando que essa moça é superior à sua condição, disse eu. A senhora de Antônia falou-me de outro agregado aqui, há 4 anos, foi ali seduzida por um saltimbanco. Não creio que esta faça a mesma coisa, porque, apesar da idade do ar pueril, acho-lhe muito juízo, creio antes que escolherá marido, e viverá honestamente. Mas é aqui 0. O marido que ela escolher pode bem ser da mesma condição que ela, mas muito inferior moralmente, e será um mau casamento. Félix dividia os olhos entre mim e a ponta do sapato. Quando acabei, achou-me razão. Não lhe parece? Perguntei. De certo.
Bem sei que é esquisito meter-me assim em coisas alheias. Nada é alheio para um bom padre como o senhor, disse ele com gravidade. Obrigado. Confesso-lhe, porém, que essa moça incitou a minha piedade. Já lhe disse, tem coisas de criança, mas não é criança. Entregá-la a um homem vulgar, que não a entenda, é fazê-la 17 padecer. Não sei se a senhora de Antônia fez bem em apurar tanto a educação que lhe deu, e os hábitos em que a faz educar, não porque ela não se acomode a tudo, como um bom coração que é, mas porque, apesar disso, há de custar-lhe muito baixar a outra vida. Olhe que não é censurar, pelo amor de Deus. Sei o que é. Pensa que eu não estou com a sua opinião? Estou e muito. Mamãe é que pode ser que não esteja conosco. Já tem pensado em várias pessoas, segundo me consta, e de uma delas chegou a falar-me, era o Vitorino, filho do segeiro que nós conserta as carruagens. Ora veja, não conheço o Vitorino. Mas pode imaginá-lo. Olhei para ele um instante. Pareceu-me que estava de boa fé, mas era possível que não, e cumpria arrancar-lhe a verdade. Inclinei-me, e disse que já tinha um noivo em vista, muito superior ao Vitorino. Traço quem? Perguntou ela inquieto. O senhor. Félix teve um sobressalto, e ficou muito vermelho. Desculpe-me se lhe digo isto, mas é a minha opinião, e não vale mais que opinião. Há grande diferença social entre um e outro, mas a natureza, assim como a sociedade a corrige, também às vezes corrige a sociedade. Compensações que Deus dá. Ache-os dignos um do outro, os sentimentos dela e os seus são da mesma espécie. Ela é inteligente, e o que lhe poderia faltar em educação já sua mãe lhe deu. Teria alguma dúvida em casar com ela? Félix estendeu-me a mão. Traço não lhe nego nada, o senhor já adivinhou tudo, disse ele. E continuou, depois de haver me apertado a mão, que dúvida poderia ter? Ela merece um bom marido, e eu acho que não seria de todo mal. Resta ainda um ponto. Traço que ponto? Hesitou um instante, bateu com a mão nos joelhos 2 ou 3 vezes, olhando para mim, como querendo adivinhar as minhas intenções. Resta a mamãe, disse finalmente. Traço opõe-se? Traço creio que sim. Traço mas não é certo. Traço há de ser certo. Digo-lhe tudo, como se falasse a um amigo velho de nossa casa. Mamãe percebeu, como o senhor, que nós gostamos um do outro, e opõe-se. Não o disse ainda francamente, mas sinto que, em caso nenhum, consentirá no nosso casamento. Esse Vitorino é um candidato inventado para separá-la de mim, e assim outros em que sei que já pensou. Estou que Lalau resistirá, mas temo que não seja por muito tempo. Não se lembra que mamãe já lhe pediu uma vez para levar-me à Europa. Era com o mesmo fim de afastar-me, distrair-me, e casá-la. Traço acha isso? Traço com certeza. Traço como explica então que ela continue a ter tanto amor à pequena. O senhor não conhece mamãe. E um coração de pomba, e gosta dela como se fosse sua filha. Mas coração é uma coisa, e cabeça é outra. Mamãe é muito orgulhosa em coisas de família. Seria capaz de velar uma semana ou 2, a cabeceira de Lalau, se a visse doente, mas não consentiria em casá-la comigo. São coisas diferentes. 18. Devia ser isso mesmo, repliquei alguns instantes depois. E murmurei baixinho as palavras que ela ouvira ao avô, no tempo do rei e repetira mais tarde no Paco, uma quintanilha não trame nunca. Traço nem treme, nem desce, concluiu o rapaz sorrindo. O sentimento de mamãe. Seja como for, nada está perdido, cuido que arranjaremos tudo. Deixe o negócio por minha conta. Tinha o plano feito. Se houvesse reconhecido que as intenções dele eram impuras, ajudaria a mãe e trataria de casar a menina com outro. Sabendo que não, ia ter com a mãe para arrancar-lhe o consentimento em favor do filho. 3 dias depois, voltando à casa velha, achei nos olhos de Lalau alguma coisa mais particular que a alegria da amiga, achei a comoção da namorada. Era natural que ela lhe tivesse contado a minha promessa. Não lhe perguntei, mas disse-lhe rindo que parecia ter visto passarinho verde. Toda a alma subiu-lhe ao rosto, e a moça respondeu com ingenuidade, apertando-me a mão, traço-vi. Não explico a sensação que tive, lembra-me que foi de incômoda. Essa palavra súbita, cordial e franca, encerrando todas as energias do amor, lacerou-me as orelhas como uma sílaba aguda que era. Que outra esperava, e que outra queria senão essa? Não a pedira, não vinha interceder por um e por outro? Criatura espiritual e neutra, cabia-me tão somente alegrar-me com a declaração da moça, aprová-la, e santificá-la ante Deus e os homens. Que incômodo era então esse?
Que sentimento espúrio vinha mesclar-se à minha caridade? Que contradição! Que mistério! Todas essas interrogações surgiram do fundo de minha consciência, não assim formuladas, com a sintaxe da reflexão remota e fria, mas sem liame algum, vagas, tortas e obscuras. Já se terá entendido a realidade. Também eu amava a menina. Como era padre, e nada me fazia pensar em semelhante coisa, o amor insinuou-se-me no coração à maneira das cobras, e só lhe senti a presença pela dentada de Sumi. A confissão dele não me faz mal, a dela é que me doeu e me descobriu a mim mesmo. Deste modo, a causa íntima da proteção que eu dava à pobre moça era, sem o saber, um sentimento especial. Onde eles viam um simples protetor gratuito existia um homem que, impedido de amar na terra, procurava ao menos fazê-la feliz com outro. A consciência vaga de um tal estado deu-me ainda mais força para tentar tudo. 19 Capítulo 5 Falei a Dona Antônia no dia seguinte. Estava disposta a pedir-lhe uma conversação particular, mas foi ela mesma que veio ter comigo, dizendo que durante a minha moléstia tinha acabado umas alfaias, e queria ouvir a minha opinião. Estavam na sacristia. Enquanto atravessávamos a sala e um dos corredores que ficavam ao lado do pátio central, e ele e eu falando, sem que ela me prestasse grande atenção. Subimos os 3 degraus que davam para uma vasta sala calçada de pedra, e abobadada. Ao fundo havia uma grande porta, que levava ao terreiro e à chácara. À direita ficava a da sacristia, à esquerda outra, destinada a um ou mais aposentos, não sei bem. Naquela sala achamos Lalau e o ceneiro, este sentado, ela de pé. O ceneiro era um preto velho idóldo. Não fazia mais que tocar o sino da capela, para a missa, aos domingos. O resto do tempo vivia calado ou resmungando. Ninguém lhe falava, embora fosse manso. Lalau era a única, entre todos, parentes, agregados ou fâmulos, que ia conversar com ele, interrogá-lo, escutá-lo, pedir-lhe histórias. E ele contava-lhe histórias muito compridas, sem sentido algumas, outras quase sem nexo, reminiscências vagas e embrulhadas, ou sugestões do delírio. Era curioso vê-los. Lalau perdia a inquietação, ficava séria e tranquila, durante 10, 15, 20 minutos, a escutá-lo. O Gira, nunca lhe conhecia outro nome, alegrava-se ao vê-la. Com a razão, perdera a convivência dos mais. Vivia entregue aos pensamentos solitários, mergulhado na inconsciência e na solidão. A moça representava aos olhos dele alguma coisa mais do que uma simples criatura. Era a sociedade humana, e uma sombra da consciência antiga. Ela, que o sentia, dava-lhe essa curta imersão do abismo, e 1 ou 2 vezes por semana ia conversar com ele. De Antônia parou. Não contava com a moça ali, ao pé da porta da sacristia, e queria falar-me em particular, como se vai ver. Compreendi-o logo pelo desagrado do gesto, como já suspeitara alguma coisa ao vê-la preocupada. No momento em que chegávamos Lalau perguntava ao Gira, e depois? Depois, o rei pegou